Bem disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. E o Eclesiastes havia estabelecido a felicidade, não é deste mundo. Mas Jesus houvera dito um pouco mais, entre o muito que disse: no mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Se em realidade o Dr. Axelmante, cuja vida é um poema de abnegação e de amor, as suas são histórias fecundas e enriquecedoras, conhecesse a reencarnação, ele logo se daria conta que a existência na Terra é feita de encontros, de reencontros e de desencontros. Há encontros que são de primeira vez. As pessoas passam. Há encontros que são reencontros. A pessoa fica. E há reencontros que são verdadeiros desencontros. Encontramos para pagar o estipêndio pesado da amargura e do sofrimento. Ele teria sabido que estamos na Terra no processo de lapidação de valores, na conquista de títulos de merecimento, caminhando na direção de um alvo que alcançaremos somente bem mais tarde. E as nossas metas não são imediatas, são mais distantes, por isso que são atraentes. Tudo aquilo que podemos conseguir imediatamente, logo depois perde o seu brilho, perde o seu valor. Mas quando nós temos a dimensão indimensional da imortalidade da alma, eis que as nossas metas vão além da sepultura, e é uma alegria imensa, inefável, dá-nos força na amargura para superá-la e avançar com estoicismo até aquela meta que nos vai preencher em plenitude. Por isso que o seu reino não é deste mundo. Neste mundo temos aflições, é natural, porque o mundo é escola de provas, de expiações, de testemunhos, de experiências, de idas e vindas e de lutas reídas, onde burilamos as imperfeições. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o Espírito Lázaro: no começo, o indivíduo tem apenas instintos. Quando mais depravado tem paixões. E noutra oportunidade, ao referir-se à lei do amor, ele elucida que depois dos instintos vem a razão. Estamos no período da razão, mas ainda somos mais escravos do instinto primitivo do que do discernimento libertador. Agimos mais por automatismo, reagindo por causa dos instintos primários: comer, dormir, procriar, herança atávica do primarismo animal. Durante alguns milhões de anos, quase 500 milhões de anos, nós vivemos nesse manifestar do organismo fisiológico. O repouso pelo sono, a nutrição pelo alimento e a procriação pelo sexo. Somente há 10.000 anos, uma bagatela, é que nós conseguimos a razão. Estamos agora alcançando o período da razão, mas a predominância em nós é do instinto. Eu reagi por instinto, eu fiz isso por instinto defendi-me. Quando poderíamos dizer: eu agi pelo discernimento, eu agi pela razão. Eu tive o impulso de esbofetear, mas como eu não sou ainda, como não sou mais o animal primário, eu controlei o gesto e desculpei. Já estamos saindo das reações animais para as ações de humanidade. E alguns já estamos em um período mais avançado, o da intuição. Já conseguimos perceber
esses zéfiros, que somos pessoas interexistentes, que estamos no mundo, mas o mundo é feito de faixas vibratórias das mais grosseiras às mais sutis. E conseguimos deambular por essas faixas. Interagimos nas faixas superiores como nas faixas grosseiras. Comemos, dormimos, fazemos sexo, mas também temos a nossa mente voltada para as coisas superiores. O emérito professor Charles Richer, pai da fisiologia humana e prêmio Nobel dessa ciência, dizia que nós somos dotados de 6 sentidos. Alguns estão embrionários, noutros em franco desenvolvimento, e em alguns mais ostensivo. Esse 6º sentido, como disse Allan Kardec, o pré-claro codificador da doutrina espírita, ao estabelecer a nossa vida mediúnica, ao dizer que nós temos esta peculiaridade orgânica, ao demitizar a tradição de que a mediunidade é um dom, é uma graça, é uma concessão divina que faziam os privilegiados e os outros abandonados. Allan Kardec, com a sua profundidade de lógica e a sua sabedoria pela experiência, percebeu que todos temos essa percepção ainda natural, embrionária, que podemos educar, como educamos a inteligência, a memória, as aptidões artísticas, culturais, os sentimentos. Então poderíamos dizer que a mediunidade é uma faculdade da alma, porque todas as faculdades são da alma, a inteligência, a sabedoria, a memória, o amor, que o corpo reveste de células para que ocorra o fenômeno de natureza objetiva. Aqueles que são portadores dessa percepção mais aguçada, ou médiuns ostensivos, já estão entrando no período mais além da razão, que é a intuição. A sua percepção não é horizontal, A mais B igual a AB, é A mais B igual a Z. O indivíduo já pode perceber que além da esfera mais grotesca e necessária, existe um mundo pulsante, o mundo das causas, de onde viemos, para onde voltaremos. Já pode perceber que nessa variedade dimensional das ocorrências, cada um é o que de si próprio faz, que a nossa felicidade e a nossa desdita são decorrências das nossas aptidões e opções. Todos temos a aptidão do bem. O bem está em nós, como asseverava Santo Agostinho. Há um Deus interno que podemos desenvolver. Mas na fase primária, o mecanismo de preservação da vida torna-nos agressivos. Somos o único animal que agride antes de ser agredido, que mata sem qualquer ameaça. Os chamados animais selvagens somente matam quando têm fome ou quando são perseguidos. A criatura humana, pelo contrário, mata por causa das suas paixões. A inveja, o ciúme, o desejo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, ou simplesmente a morbidez, transtorno de natureza mental. Então mata, com a indiferença, porque na sua esquizofrenia não tem sensibilidade. Então é natural que ainda estejamos nessa fase e que muitos ainda optem por essas características imediatistas: mentir, ludibriar, corromper. Vivemos a hora da corrupção imunda, vulgar, nauseante, em que os indivíduos que se apresentavam como modelos não passam de disfarces. Mas nós temos o modelo, aquele que nunca nos defraudou. Por isso que Allan Kardec, quando interrogou as entidades venerandas, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual é
a criatura mais perfeita que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia, esses venerandos instrutores responderam no dissílabo: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Preferiu dar-nos a sua vida em holocausto, não em sacrifício, em holocausto de amor. Deu-nos porque quis doá-la. Não foi obrigado. Não foi levado ao sacrifício. Optou, amando-nos de tal forma que ele nos oferecia a sua vida em patrimônio, para que aprendêssemos a retribuir-lhe o gesto, doando a nossa pela do próximo. Então, se Axelmante tivesse lido a obra de Allan Kardec, que houvera desencarnado um pouco antes, em 1869, a sua visão deixaria de ser amarga, pessimista, para ser a visão otimista a respeito da vida, da sua finalidade, para que ele constatasse que certamente no seu mapa de experiências evolutivas estava a solidão para reparar, estava a duquesa para o reencontro, e estava Pierre, o filho que veio de ontem, para uma convivência breve, que lhe deu vida à vida e que lhe deu luz na noite penumbrosa da amargura onde se refugiou. É por isso que a doutrina espírita é o processo psicoterapêutico preventivo para os males que assolam, mas é também a psicoterapia curadora para as doenças que se instalaram. Porque o Espiritismo diz-nos o porquê das coisas. Estamos sofrendo porque fizemos sofrer, e bem-aventurados somos, porque estamos resgatando enquanto outros estão comprometendo-se. E a noite de ontem, ao terminarmos a nossa reunião em Salvador, uma senhora me disse: Divaldo, fui assaltada, levaram o meu carro, que desgraçada que sou. Qual é a palavra de consolo que você tem para mim? Parabenizá-la, senhora. Parabenizar-me, sim, porque ele levou seu carro, mas não levou sua vida. E a sua vida é muito mais importante do que seu carro. A senhora viveu antes de ter carro e vive agora sem ter carro, porque o veículo mais importante é o carro orgânico no qual a senhora deambula na direção da imortalidade. Agradeça a Deus, porque o sicário que lhe tomou o veículo poderia ter interrompido o carro da sua existência. Porque há sempre uma forma de encontrarmos respostas para os dons da vida. E contei-lhe um fato anedótico que alguém me narrou oportunamente, que um jovem que criava barba e cabelos desgrenhados, ao completar 18 anos, disse ao pai: eu quero agora um automóvel, estou na maioridade. E o pai lhe redarguiu: eu lhe darei, depois que você melhorar nas notas, que você ler a Bíblia e que você cortar esse cabelo horrível e raspar essa barba imunda, então eu lhe darei o carro. Um ano depois, o filho disse: papai, as notas excelentes, agora o carro, ainda falta ler a Bíblia, raspar essa barba imunda e cortar esse cabelo terrível. No ano seguinte: papai, li a Bíblia, pergunte-me o que quiser, agora meu carro, falta cortar esse cabelo desgrenhado e raspar essa barba imunda. Mas papai, lendo a Bíblia, todos os profetas de Jesus tinham cabelo grande e tinham barba abundante. E agora? Tinham barba, criavam cabelo e se movimentavam a pé. Nenhum deles tinha carro. Não vou lhe dar carro. Então eu disse para ela:
Para que a senhora quer carro? Jesus andou a pé. O apóstolo Paulo, Maria, a Mãe Santíssima. Mas agradeça a Deus o dom da vida que é precioso e que foi poupado. Ela me abraçou e me disse: não havia pensado nisso. Porque os anéis voltam quando se tem dedos. E quando não nos tem, para que anéis? A senhora está vígil. E Deus há de lhe dar um carro ou não, não é tão importante. Mas a sua vida é muito importante. Então eu constatei que mesmo na desventura, o Espiritismo tem o bálsamo. Alguém nos está perseguindo, ele é que é o desventurado. Lidando com vidas há 58 anos, ouvindo dramas humanos, como constato quantos somos infelizes as criaturas humanas. Conflitos, heranças amargas que trazemos de ontem, pessoas que riem, e o riso é um esgar, porque a alma está vergastada pelos sofrimentos. Pessoas que triunfam e nós invejamos, e estão estigmatizadas pelos degraus de lama que subiram para os 15 minutos de holofotes e constatam um grande vazio existencial. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, senhoras e senhores, o Espiritismo é a luz que vem na grande noite da atualidade apontar rumos. É a volta de Jesus, falando docemente aos nossos ouvidos: vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos consolarei. É o momento em que todos nós, ou quase, estemos necessitando de um outro fardo, de um outro jugo e de um encontro que nos planifique. Um encontro que transcenda a forma e preencha o grande vazio existencial. Não esmoreçamos na luta. Não depereçamos o entusiasmo. Não nos permitamos sofrer o estilete dos maus. Por mais que eles nos aflijam, não lhes demos o prazer de saber que nos feriram. Somente pagamos o que devemos. Somente perdemos o que não temos. Não há muito, um cavalheiro muito rico, representando uma firma, foi à mansão do caminho e disse-me: quero dar um donativo expressivo. E logo eu vi que teria alguma condição. Eu perguntei: sobre qual condição? Um recibo com importância um pouco maior. Então nós daremos 100 mil reais e os senhores darão um recibo de 250 mil reais. Porque todo mundo faz assim. Ele disse: o senhor vai ver pela primeira vez que nem todos fazem. Nós não fazemos. Mas vocês vão perder 100 mil? Não, senhor. Não podemos perder uma coisa que não temos. Mas eu vou dar. Ainda não temos. Então não podemos. Mas fulano, beltrano, ciclano faz, porque os corruptos são assim. Denunciam aqueles a quem corromperam. Todos eles fazem. Ele diz: mas pela primeira vez você vai ter a satisfação de, no rol dos acusados, dizer: mas a mansão do caminho não faz. Mas o dinheiro vai fazer-lhes muita falta. Eu digo: não, senhor. Estamos vivos até agora. E vamos viver até amanhã. Vivíamos antes de o senhor chegar. E sobreviveremos ao senhor. Muito obrigado. Mas, senhor Divaldo, eu digo: não temos mais o que falar, meu senhor. Muito obrigado pelo seu gesto. Não nos fazem falta aquilo que nos tomam, aquilo que perdemos. É da vida.
E a vida devolve a vida, porque ninguém leva. Cada um leva o que é, não o que tem. Deste modo, nos conflitos existenciais, nunca nos arrependamos das decisões, às vezes afligentes, porém salvadoras. Às vezes dolorosas, mas as únicas que nos dão plenitude interior. Por isso que o fardo de Jesus é leve e o seu julgamento é suave. Ele nos julga segundo as nossas intenções, deixando de lado as nossas aparências. Não pode ser por outra razão que o Espiritismo é Jesus de volta, atendendo às nossas profundas necessidades da mente, da emoção e do corpo. Logo mais surgirá dia novo. A madrugada já começou. Assevera com propriedade o Espírito Joana de Ângeles, 1 segundo depois da meia-noite, embora seja noite plena, é dia novo. Já começou o dia, apesar das nuvens e das sombras, o dia da nossa redenção. Sejamos nós aqueles que amam, sejamos nós aqueles que constroem a humanidade melhor. Sejamos nós aqueles que lideram pelo exemplo e que, apesar da força do mal, da treva que campeia, façamos o nosso holocausto de amor. Não seja sacrifício, holocausto, doação de amor, para que o mundo seja melhor. Por isso que é surpreendente esse homem que dizia amar mais o seu cão São Bernardo do que as criaturas, dar-nos um exemplo tão belo de amor. Porque o amor é Deus dentro de nós. Então, nesta noite densa, quando tudo parece conspirar contra a dignidade, contra o bem, contra o dever, não façamos o coro dos desesperados. Pelo contrário, consideremos os dons da vida, para dizermos ao Senhor da vida, enquanto a maioria reclama e maldiz, eu quero dizer-te que sou feliz, que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te do meu amor, por isso que canto e louvo o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu tenho certeza que depois desta noite na solidão, desta caminhada na multidão, desta jornada na escuridão, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a ouvir.
Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia, oro por eles. Porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar, obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar, eu oro por eles. Porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um triplex, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de marido, de mulher, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. A companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para reclinar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.